Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai fazer uma de detetive cósmico. E a nossa cena do crime é uma pequena e geladíssima lua de Saturno, chamada Encélado. O mistério que a gente está investigando, olha, é talvez um dos maiores de todos. Será que existe vida fora da Terra? Bom, vamos começar a juntar as pistas. A primeira coisa que a gente vê em Encélado é algo que, sinceramente, não deveria estar lá. Jatos gigantescos, tipo géseres de vapor d'água e gelo, explodindo da superfície e indo direto para o espaço. A grande pergunta que moveu a sonda Cassini por anos e que nos move hoje é: o que diabos está alimentando isso? Que motor é esse funcionando a mais de 1 bilhão de quilômetros do calor do Sol? E aqui, pessoal, vem a primeira grande revelação da nossa investigação. Depois de anos analisando dados, os cientistas descobriram o segredo mais bem guardado de Encélado. Embaixo de uma crosta de gelo de quilômetros existe um oceano. E não é um laguinho, não é um mar. É um oceano global de água líquida e salgada que envolve a Lua inteirinha. Essa descoberta já muda tudo. Pensa assim, os astrobiólogos têm uma espécie de lista de compras para procurar a vida como a gente conhece. São 3 itens essenciais. Primeiro, água líquida. Segundo, uma fonte de energia ou calor. E terceiro, os elementos químicos certos. Com a confirmação do oceano, Encélado já marcou o primeiro item da lista. Mas e os outros 2? A pergunta seguinte é bem óbvia, né? Como é que um oceano consegue ficar líquido mas tão longe do Sol? A resposta não está em Encélado, mas sim no seu vizinho gigante, Saturno. Existe um motor interno funcionando ali e ele é movido por forças simplesmente colossais. Vamos entender como funciona esse motor. Conforme Encélado gira em torno de Saturno, a gravidade absurda do planeta de anéis age sobre a Lua. Ela meio que a deforma, sabe? Esticando e comprimindo ela o tempo todo. Esse movimento todo gera atrito lá dentro, no núcleo rochoso, e esse processo é o que a gente chama de aquecimento de maré. É basicamente esse esfrega-esfrega gravitacional que gera o calor para manter o oceano líquido. E aqui tem um ponto fundamental: equilíbrio. Para a vida não só aparecer, mas evoluir, ela precisa de estabilidade por muito, muito tempo. Se Encélado perdesse calor rápido demais, o oceano congelava. Se gerasse calor demais, a atividade interna seria tão violenta que nada sobreviveria. A chave para um lugar ser habitável é esse balanço energético super delicado. E então, a Cassini nos deu um número, uma peça-chave. Analisando o calor que sai de Encélado, os cientistas calcularam a energia total que a Lua está perdendo para o espaço, 54 gigawatts. E o mais incrível é que esse número bate quase que perfeitamente com o calor que os modelos previam que seria gerado pelo aquecimento de maré. Ou seja, o sistema está em equilíbrio. Tá, mas 54 gigawatts é muito? Para a gente ter uma ideia, isso é a mesma energia que mais de 66 milhões de painéis solares modernos conseguiriam gerar. É uma quantidade de energia absurda sendo produzida e liberada sem parar dentro de uma luazinha de só 500 quilômetros de diâmetro. Isso mostra a potência incrível desse motor de maré de Saturno. Uma pausa rápida aqui, gente. Se vocês estão curtindo essa investigação cósmica, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like que ajuda demais a gente a levar a ciência para mais pessoas. Valeu? Agora, vamos voltar para as evidências. Ok, até agora a gente já confirmou um oceano de água líquida e uma fonte de calor estável. Mas e o terceiro ingrediente, os elementos químicos? Ah, é aqui que a nossa história fica realmente fascinante. A sonda Cassini não só viu os jatos de Encélado, ela voou através deles e literalmente provou a composição química. E o que ela encontrou é de cair o queixo. No meio de um monte de coisa, uma molécula se destacou: cianeto de hidrogênio. Eu sei, o nome assusta, mas para a química que estuda a origem da vida, essa molécula é ouro puro. Ela é tipo um lego químico, um ponto de partida super reativo para formar aminoácidos que são os blocos que constroem as proteínas e, no fim das contas, a vida. A própria equipe de pesquisa da NASA usou uma analogia perfeita para descrever o cianeto de hidrogênio. Eles chamaram de o canivete suíço dos precursores de aminoácidos. E faz todo sentido, porque a estrutura química dele é extremamente versátil. Ele consegue se combinar de tudo que há jeito para formar moléculas mais complexas, essenciais para a biologia. E tem mais. Além dessa molécula incrível, os dados mostraram que existe ali uma fonte de energia química muito mais poderosa do que a gente imaginava. Antes, os cientistas pensavam num processo chamado metanogênese,
que libera uma energia, digamos, modesta. Mas as novas descobertas apontam para um conjunto de reações que liberam muito mais energia. A analogia aqui é ótima. É como se a gente achasse que Encélado funcionava como uma bateria de relógio, mas descobriu que, na verdade, tem uma bateria de carro lá dentro, capaz de alimentar um ecossistema muito mais complexo. Com o oceano quente, estável e quimicamente rico, parece que o caso está resolvido, né? Mas toda boa investigação que se preze tem uma reviravolta. E aqui ela vem com uma pergunta que meio que vira a mesa e desafia tudo o que a gente pensou até agora. A ciência é assim mesmo, ela avança duvidando de si mesma. Então, e se essas moléculas orgânicas complexas que deixaram todo mundo animado não estiverem vindo do fundo do oceano? E se elas estiverem sendo criadas em outro lugar? Então, de repente a gente tem duas teorias na mesa. A primeira, que todo mundo torce, é que essas moléculas vêm das fontes hidrotermais no fundo do oceano, o que seria um indício fortíssimo de um ambiente com vida. Mas a segunda hipótese, baseada em novos experimentos, sugere que o gelo na superfície de Encélado é bombardeado pela radiação de Saturno e essa energia pode criar essas mesmas moléculas. Se isso for verdade, a presença delas nos jatos não significa necessariamente que o oceano é habitável. A investigação parece que chegou num beco sem saída. Uma pista aponta para um lado, outra pista aponta para o outro. Mas tem uma última evidência nos dados da Cassini. Uma evidência tão forte que pode, quem sabe, inclinar a balança de vez. E ela tem a ver com uma molécula que a gente conhece muito bem, o metano. A sonda Cassini encontrou uma quantidade de metano nos jatos que foi, nas palavras dos próprios cientistas, particularmente inesperada. A concentração era muito, mas muito alta. Tão alta que os processos geológicos que a gente conhece, ou seja, processos que não envolvem vida, têm uma dificuldade enorme para explicar. Então, de onde está vindo todo esse gás? Aqui a coisa fica matemática, não tem jeito. Os cientistas criaram modelos de computador para testar as duas possibilidades. No primeiro modelo, eles colocaram só processos não biológicos, reações químicas e geológicos. Resultado, em nenhuma simulação o modelo conseguiu gerar tanto metano. Já no segundo modelo, eles adicionaram um fator biológico, micróbios, parecidos com os que temos na Terra, que consomem hidrogênio e produzem metano. E o resultado, a simulação com biologia reproduziu perfeitamente os dados da Cassini. E assim a gente chega à conclusão da nossa investigação de hoje. É muito importante deixar isso claro. Isso não é uma prova definitiva de que existe vida em Encélado. Não é. Mas o que os dados e os modelos estão nos dizendo é que uma explicação biológica para o metano é totalmente compatível com tudo que a gente observou. Isso torna a hipótese de vida não só uma possibilidade, mas uma que é muito, muito difícil de ignorar com a ciência que a gente tem hoje. O mistério de Encélado continua, mas as pistas, vocês viram, apontam para uma direção simplesmente extraordinária. A pergunta final, então, eu deixo para vocês. Juntando todas essas peças, qual a opinião de vocês sobre a possibilidade de vida em Encélado? Deixem as ideias aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima análise.